Vamos, então, continuar com a nossa aulinha. A parte da granulometria, a primeira coisa que a gente vê em mecânica do solo seria o conceito de granulometria, e é interessante a gente ter uma ideia, e é muito importante a gente visualizar e conscientizar disso em relação à escala. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o cascalho, seria um cascalho bem pequenininho, né? O grão de areia na escala, essa escala varia de 0 a 5 milímetros. O silt já é um ponto. Nessa escala que você está vendo, que a areia está aí do tamanho de mais ou menos 1 milímetro, o grão de areia, o silt fica um ponto, tipo menos de 1/10 de milímetro. E a argila fica invisível. Na verdade, a partícula de argila é muito, muito, muito pequena. E o que diferencia o silt da argila, o comportamento do silt e o comportamento da argila, é a questão do comportamento dele em relação à mecânica mesmo. Porque até o silt, até o solo composto de silt, assim, de cascalho, areia e silt, você tem o efeito mecânico ditando as propriedades do solo, propriedade de resistência, tensão, deformação. A partir do momento que a gente começa a ter predominância da argila, isso muda, porque a argila ela já é invisível dentro de uma certa escala. E ela tem um efeito elétrico, a partícula da argila tem um efeito elétrico com a água, ela se interage com a água de uma forma que a água ao redor dela ela fica gelatinosa. E a argila ela se atrai um grão de argila em relação ao outro, e isso faz com que a gente tenha fenômenos que façam com que o solo ele não tenha um comportamento que seria, entre aspas, lógico em relação ao tamanho. A depender do tipo de argila, e aí a gente tem as argilas silíticas, caoliníticas e montimorolíticas, você vai ter um tipo de atração mais forte ou mais fraca com a água, devido à relação química dela, se é ponto de hidrogênio ou ligação de Van der Waals, e isso daí vai impactar nos fenômenos que a gente vai discutir daqui a pouco, que seria a questão de plasticidade do solo, os limites de Atterberg. Passou. Tá. Tá, ok. Isso é muito mais uma questão prática de vivência de campo, a questão da identificação tátil visual. O tipo de solo, na verdade, existe essa identificação que você vai pegar o solo, vai tatear e tudo mais. Solos, areias e solos arenosos, quando você tocar, você vai ter uma sensação de áspero, desagregado e não coesivo. Já as areias finas, siltes, areias siltosas e pouco argilosas, você vai pegar e consegue formar um torrão seco, consegue até chegar a formar um torrão, tipo um bloquinho, só que ele se esfarela facilmente. E ele desagrega muito rápido, ele se desmancha quando você mergulha ele em água. Já quando o solo é mais argiloso, você tem mais argila e pouca areia, se você acrescentar uma certa umidade, você vai ter um tato, ele vai ficar saponáceo, esse tato saponáceo é escorregadio. Quando seco, ele é uma farinha pulverulenta. O torrão seco da argila, ele é resistente, lógico, né? A argila, você faz cerâmica com argila, é basicamente argila seca. E esse torrão seco, ele não desagrega quando submerso. Apresenta plasticidade e mobilidade da água interna.
Já turfas e solos turfosos, você geralmente vai ver na cor cinza. Essa cor cinza ela é específica porque os minerais argílicos eles não vão ter não vão ter muita oxidação na formação da tufa e da argila mole, né? Ele não tem muito contato com a água porque geralmente se forma de forma submersa. E aí, muito contato com o ar, desculpa, com o ar. E aí, como o ferro presente na montemorilonita, ele só degrada ficando marrom na presença de ar, ele não chega a ter a degradação, a oxidação desse ferro, então ele fica na cor cinzenta. À medida que esse solo ele tem mais contato com a ar, ele vai começando a ficar na cor mais amarronzada, que é aquela cor meio terracota que a gente está acostumado com alguns tipos de solos argilosos. Solos turfosos também, solo orgânico, né? Ele vai ter um cheiro característico, presença de matéria orgânica e ele é inflamável. A turfa ela tem butano e propano, né? Tem presença de gases inflamáveis dissolvidos nesse solo. Em relação à escala granulométrica, a gente tem a divisão, e é interessante, principalmente vocês que vão pegar, provavelmente vão começar a entrar em contato com bibliografia internacional, é importante a gente saber diferenciar onde está seguindo, porque na STM, por exemplo, você vê a diferenciação de pedregulho e areia, a STM, associação, sei lá o que, de... Fugiu o nome. Estou ficando velho, estou esquecendo os nomes. Eu sempre uso a STM. Ele considera de 4,5 milímetros a 2 milímetros, a escala está em milímetros, como areia grossa. Então, você tem areia grossa com 4 milímetros de diâmetro, ao passo que 0,07. Não, acho que aí é centímetros. Estou em dúvida se é milímetro ou centímetro. Não, é milímetros, 0,075 milímetros. É milímetro. Ao passo que, se você olhar a ASTO, o MIT, ASTO eu lembro, a Associação Americana de Autoestradas, Highway, sei lá o que, Officials. O MIT, a universidade lá de Massachusetts, Instituto de Tecnologia, e a ABNT, eles consideram padrões muito mais próximos ao nosso. Aí entrando, a ASTO, ele só divide a areia em grossa e fina, enquanto que no MIT no Brasil a gente tem grossa, média e fina, os mesmos padrões, coincidentemente. A diferenciação de areia fina para silt ela é um pouquinho maior, 0,075 para ASTO e 0,06 para BNT. E isso tem impacto grande para a gente, sabe por quê? A peneira que a gente usa é a peneira 200 para separar areia de silt. Só que na BNT é 0,06. Então, acaba que a gente tem partículas um pouquinho maior do que 0,06 quando a gente está classificando silt. Só que a peneira que a gente usa é a peneira 200. É meio paradoxal, né? A peneira 200 é de abertura de malha 0,075. E aí, silt. No Brasil, silt só tem uma classificação, MIT divide em grosso, médio e fino, e para a STM, a ASTO tem a divisão de argila e coloide, que é um material coloide, ele é um material que basicamente é como se fosse material dissolvido em água.
E Brasil a gente só considera argila, a MIT só com colloide, e a STM e a Astro, eles dividem os dois aí dentro de uma certa escala. A argila entra até um pouco dentro da classificação de Silt, comparando com a BNT. Então, tendo em vista isso, tem outra coisa também, tem o peneiramento, tipo de peneiramento. Peneiramento grosso, a gente vai pegar aquela série de peneiras, é essa primeira daqui, ó. Peneiramento finos, é a série de peneiras finas. E para sedimentação, você vai separar todo o material fino, vai jogar dentro de um tubo. Vocês devem ter feito isso na disciplina de laboratório de mecânica de solos. Eu acho que tem laboratório de mecânica de solos na pós. Eu acho que tem. Eu não tenho Tem certeza. sim, nós fizemos. Então, vocês devem ter feito o ensaio de sedimentação. Chegaram a fazer? Fizemos sim, com a Giana. Ah, sim, legal. Então, sedimentação é aquele processo que vocês viram. É importante, assim, disso daqui a gente entender que existem diferenças, às vezes a gente faz coisas não tão certas, principalmente o caso da peneira 200, que é o que a gente usa para separar. Se você vai pela STM, está certo, se você vai pela classificação da BNT, está equivocado. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que se diz, sabendo que, assim, importante, quando você está num certo nível de engenharia, é você saber aonde erra e por que está errando. Acontece. Não é que seja erro, é um desvio. Existe esse desvio. Faz parte da nossa vivência porque a gente trabalha no mundo internacionalizado. Quando você for pegar um livro, você vai saber que vai ter diferença. Você vai pegar o livro, por exemplo, não traduzido do Lamb ou do Terzaghi, essas coisas vão estar dentro do padrão internacional. Provavelmente vão cair ou no modelo da STM ou MIT. Astro só se for algum estradeiro que vai estar usando o padrão da Astro. Já se você pegar o livro traduzido, o próprio livro do Terzaghi traduzido, se eu não me engano, ou do Craig, por exemplo, é um livro que tem em português traduzido, eles vão se preocupar em fazer essas pequenas adaptações. Porque, em geral, quem faz a tradução não é uma pessoa de línguas, não é uma pessoa. Pode até ter a revisão de tradução de uma pessoa formada em outras línguas, formada em inglês. Mas o principal da tradução de um livro técnico é uma pessoa da área, então é um geotécnico que faz a tradução de um livro de geotecnia de inglês para português, ou de qualquer outra língua para português. Tem que ser da área, porque ele tem que saber, primeiro, quais são os termos corretos, né? A gente tem no Brasil, vocês devem se lembrar disso, tensão de pré-adensamento e tensão de sobreadensamento. São dois termos. Se você pensar pré-adensamento e sobreadensamento, pelo português, eram para ser duas coisas completamente diferentes, né? Pré-adensou ou sobreadensou. Só que se você vai para a literatura inglesa, over consolidation ratio, tensão de pré-adensamento, over consolidation. Não é pré-adensamento, é pré-consolidation. É over, sobre adensamento. Da tradução do português para o inglês, historicamente, né, criou essa tensão de sobreadensamento que não tem a ver com o conceito nacional. O conceito dentro da língua portuguesa tem muito mais a ver com pré-adensamento, porque você faz um adensamento prévio, isso que é a tensão de pré-adensamento. A tradução, ela às vezes, ela cria uma palavra que não deveria existir, até a tensão de sobreadensamento não deveria existir na língua portuguesa, mas existe porque em algum momento no passado alguém fez uma tradução equivocada, e depois foi feita a tradução correta, e aí as duas palavras se perpetuaram para definir a mesma coisa. E como tem essa palavra, tem vários outros assuntos que têm a ver muito mais com coisas equivocadas que aconteceram no passado e se criaram dentro do presente.
E aí, em relação aos ensaios de laboratório, para os índices físicos, que é o nosso tema agora do finalzinho da manhã, existem 3 ensaios clássicos que são feitos para determinar os índices físicos do solo. A massa específica natural, que você vai pegar a massa por unidade de volume desse solo, o teor de umidade e a massa específica dos sólidos. Com esses 3 índices físicos, a gente consegue determinar todos os outros índices físicos, ou a grande maioria dos outros índices físicos dos solos. Eu não vou chegar a discutir esses 3 índices, porque vocês já fizeram isso, provavelmente vocês já fizeram os 3 ensaios no laboratório, que são os 3 principais ensaios de índices físicos do laboratório. Talvez a massa específica dos sólidos. Vocês fizeram um ensaio com o piquenômetro, que é esse vidrinho aqui? Fizemos sim, professor. Fizemos. Então, esse é o mais complicadinho dos 3, provavelmente. Então, esses 3 ensaios são os 3 ensaios básicos de mecânica de solos. Então, a gente sempre vai partir do pressuposto que a gente vai ter esses 3 parâmetros, porque pode, eventualmente, não ter. Às vezes, você pode ter algum outro parâmetro por correlação e pedir para determinar. Mas aí existem as correlações. Para as correlações, é importante a gente entender como que se correlaciona a questão de massa e volume. O solo, ele é um mix, uma mistura de água, ar e partículas sólidas. Em termos de índices físicos, a gente tem 2 grandes universos: os universos das relações mássicas e o universo das relações volumétricas. Ou você vai estar mexendo com massa ou volume. Vai entrar peso aí mais para frente, mas peso é uma relação derivada das relações mássicas. Em relação aos principais índices, e é importante também a gente entender os intervalos, vamos voltar aqui, só para lembrar, tem algumas relações que são óbvias, né? Volume de ar, volume de água, volume de sólidos, massa de ar, massa de água, massa de sólidos. Tem um volume específico que a gente chama de volume de vazios. Esse volume de vazios é o volume de não sólidos. E ele só tem sentido quando você fala de volume, porque a gente não vai medir a massa do ar. Na verdade, nem se computa a massa do ar para solos. A gente trabalha muito mais com volume do ar do que massa de ar. E aí, a gente vai para as primeiras relações básicas que a gente tem das relações mássicas e volumétricas. A primeira delas seria o índice de vazios, que é o volume de vazios sobre o volume de sólidos. Isso tem uma importância muito grande para a gente quando a gente começar a tratar dos fenômenos de adensamento e de compactação. Compactação e adensamento são coisas que são conteúdos que englobam o aumento da resistência do solo mediante a expulsão desses vazios. Para o caso da compactação, sai ar; para o caso do adensamento, sai água. Existe uma relação do índice de vazios com a porosidade. A porosidade é o volume de vazios sobre o volume total. Os dois conversam entre si, com um ou com o outro você consegue determinar. A diferença do índice de vazios para a faixa do índice de vazios para a porosidade é que o índice de vazios varia entre 0 e 20, é adimensional o índice de vazios, né? Volume sobre volume, você vai ter uma unidade adimensional, ao passo que a porosidade varia de 0 a 100%. Se o solo é 100% poroso, o volume de vazios vai ser igual ao volume total. Não tem como o volume de vazios ser maior do que o volume total do solo. Porque o caso onde o volume de vazios é o volume total já é o caso máximo, que não é solo, é ar ou água. Isso é a situação de porosidade 100%. Então, por exemplo, dê um exemplo de um solo com porosidade 100% submerso. Vai ser o quê?
água. Eu estou bebendo aqui um solo 100% poroso, onde a água é um líquido de café. Eu estou bebendo café, porque a quantidade de volume de sólidos tem que ser zero para ser 100% poroso. E tem a relação da porosidade com o índice de vazios. Essa relação aqui, alguns a gente decora, outros ficam na cabeça. Se vocês vão futuramente prestar concurso, hoje em dia eu não sei como é que vai ficar o universo de serviço público. Eu sou servidor público e sou daquele de coração, defendo realmente o serviço público, porque eu e meus colegas, assim, de uma certa forma, a gente carrega uma certa cruz, porque a gente é execrado por toda a sociedade que acha que a gente é um bando de marajá, só que não. Mas o trabalho de servidor público é servir a sociedade. Eu acho bonito isso. Desde pequeno eu sempre cresci com isso. E algumas pessoas querem seguir também esse caminho. Não é um caminho que vai trazer riqueza e dinheiro. Já alerto aos colegas. É um caminho que vai te trazer tranquilidade nas idades mais avançadas. Minha irmã, por exemplo, ela jamais seria servidora pública porque ela gosta de desafios. Ela sempre se vangloria de dizer assim, tá começando o mês, eu não tenho dinheiro nenhum, eu vou trabalhar durante o mês para pagar minhas contas. O que ela trabalha, o que ela ganha durante o mês é o que ela ganha para pagar as contas dela. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de estar lá recebendo meu salário, não ser mais nem menos, ser aquela coisa padrão e ter uma vida tranquila, pessoal. Mas aí vocês vão seguir para o serviço público, é importante vocês terem algumas dessas relações guardadas, e a relação do índice de vazios e a porosidade, se você decora um, você decora o outro, que a diferença do índice de vazios para porosidade, índice de vazios é a porosidade sobre 1 menos porosidade, a porosidade é índice de vazios sobre 1 mais índice de vazios. A dedução de um, você chega ao outro assim, tipo, brincando. É só trocar os valores que você vai chegar rapidinho. Mas isso é questão de concurso. Cai em vários concursos, no concurso se subentende que isso daí é padrão. E voltando à história, que eu não sei como é que vai ficar concurso público, porque se criou aí esse servidor público simplificado, né, que não pode, que pode ser demitido, que pode ser isso, que pode ser aquilo, que eu acho que não vai para frente, porque esse servidor público simplificado não pode ser fiscal de nada, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. E para você fiscalizar qualquer coisa, você precisa ser responsável por aquilo e estar imbuído do serviço público pelo resto da tua vida, para poder tirarem seu dinheiro caso você faça alguma coisa errada. Na verdade, é essa a máxima, né? Se você faz alguma coisa errada, você vai pagar com o teu próprio trabalho, e você vai perder o seu salário, ou vai ter seu salário diminuído dentro de parâmetros possíveis para poder pagar aquilo que você fez de errado em algum momento. O servidor público só se lasca. Você é professor na rede pública? Não, eu trabalho no INPI, eu sou pesquisador. É verdade. Já fui professor de segundo grau. Eu dei aula de física nos meus primeiros anos de faculdade. Eu dava aula de física para o governo do estado do Espírito Santo. Mas desde então eu tô como engenheiro mesmo, só que agora eu estou atuando no INPI. Espero ficar lá até ficar velhinho. Então, voltando aqui, grau de saturação, volume de água sobre volume de vazios. Então, saturação só chega a 100%, porque o volume de vazios é o volume de água mais volume de ar. O solo saturado, a gente diz, o solo está saturado, é quando os vazios são todos preenchidos por água. Então, a saturação é 100%. Diferente de umidade, que umidade é massa de água sobre massa de sólidos.
E aí a umidade ela pode ter valores muito maiores do que 100%. Aqui está 1.500%, mas pode até ser mais do que isso para aqueles solos argilosos. Naqueles solos argilosos, onde ele tem uma afinidade elétrica muito grande com a água, o que vai acontecer? A partícula de argila vai ficar pequenininha e você vai criar uma camada enorme de água ao redor dele. Às vezes 15, às vezes até mais vezes a quantidade de massa de sólido, assim, às vezes 15, 20, pode até chegar a 30 vezes a massa do grão de argila relativo em água. Massa específica é massa sobre volume, e aí a gente tem um universo de massas específicas para várias situações. E a gravidade específica, a gente chama de gravidade específica, ou densidade dos grãos. Eu sempre usei gravidade específica, mas tem gente que usa a densidade dos grãos. É a massa específica dos grãos dividido pela massa específica da água. E aí essa relação também perpassa para peso específico dos grãos para peso específico das águas. Em relação à massa específica, a massa vai de 1 a 2,5 gramas por centímetros cúbicos. E aí a gente chega nesse universo aqui de 2,5, porque qual o peso massa específica do concreto? 2,4 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa específica da rocha? 2,5, 2,6, chega a 3 gramas por centímetros cúbicos. É uma rocha bem pesada, é um ferro magnesiano, uma quantidade bem grande de minerais máficos para aumentar o peso. Essa chega a 3 e pouquinho. Só que para ser solo, e a gente está falando aqui de relação massa e volume de solo, você tem que estar um material desagregado e tem que ter vazios. Então, um solo bem pesado vai chegar a 2,5 gramas por centímetro cúbico. É difícil até chegar muito maior do que isso. Gravidade específica entre 2,5 e 3, isso tem a ver com a massa específica dos grãos, né? A massa específica relativa dos grãos. Aqui não tem unidade, não, é adimensional. Está errado isso. Existem outras relações, e assim, isso. Vocês fizeram aula com Marcelos, né? Foi Marcelos, Silvana ou Renilson? Tive com o Marcelos na graduação e na pós ele deu escavações e túneis. Não, só para saber como é que vocês pensam. Renilson não tive aula, mas eu tive aula com a Silvana também. Tá, e o Marcelo? Teve aula com o Marcelos? Tive Não, aula com o Marcelo. O eu único não. que a gente não teve foi o Renilson. Marcelo é cria de quem? Hein, Oi? Marcelo? O Marcelo. Eu? Você é cria de quem? Quem te criou em Maxolos? Não, na verdade, a minha graduação eu fiz na UGB. O Eu não, GV foi o Muniz? Luiz Francisco Muniz? não, pior que eu nem lembro o nome, tem tanto tempo, cara. E eu Que fiz uma. absurdo, não lembro o nome do seu professor. Que vergonha. Eu só lembro aqueles que me fizeram sofrer, né? Por isso que eu faço sempre meus alunos sofrerem, para eles se lembrarem de mim. Imagina. Mas, não, é que conhecendo o professor a gente sabe mais ou menos como é que é a didática. Eu sei que, por exemplo, esse quadro com várias relações, o Marcelos gosta muito, acho que a Silvana também gosta. Eu sou mais simplista, porque eu vim da UF, eu sou formado pela UF, diferente deles. O Marcelos fez Cefet, a Silvana foi da FURGS, Santa Catarina, então eles pensam um pouquinho diferente de mim. Eu simplifico tudo isso nessa brincadeira aqui, que eu vou explicar para vocês, e nessa relação aqui, que eu pego um monte de índices físicos e simplifico nisso daqui. E aí eu vou explicar para concurseiro, entender dessa forma é melhor do que você perder seu tempo decorando esse mundo de fórmulas. São raras as situações que a gente não consegue cair naquelas relações. Mas aí
vou explicar para vocês como é que funcionam essas. Isso daí está no slide, vocês vão poder ver em casa. Calma, aliás, como vocês já estão em casa, né? Como é que funciona essa relação, primeiro, das massas específicas ou pesos específicos? Eu tenho um processo mnemônico que me facilita muito a vida e que me faz decorar isso. Eu meio que criei esse processo, principalmente para dar aula, porque da aula a gente tem que ter tudo na ponta da língua o tempo todo, e a gente é ser humano, a gente esquece das coisas, né? E por diversas vezes, no início, né, nos primeiros anos que eu dava aula de Max Solos, eu tinha dificuldade, às vezes descansar, tipo, tem que pegar o livro para relembrar disso, meu Deus, e a gente fica uma revisão. Até que eu lembrei de como que o meu professor fazia lá na graduação e como que era feito, e lembrei desse processo. Peso específico dos grãos. Se a gente está pensando em peso específico dos grãos, gama S, na verdade. Você fez isso mais vamos lá, peso específico dos grãos. Se você tem os grãos, para ele virar peso específico seco, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar vazios, que os grãos seriam o peso específico do grão, sem considerar vazio nenhum. Se você vai adicionar vazio para o peso específico dos grãos, para ele virar peso específico do solo seco, para adicionar vazio, você não pode multiplicar pelos vazios, você vai ter que dividir, que ele vai diminuir. E aqui o vazio sempre entra, o vazio e a umidade sempre entra 1 mais o índice de vazios ou 1 mais W. Você precisa ter o 1 do próprio material mais o vazio. Então, saio do peso específico dos grãos para ir para o peso específico seco, eu pego o peso específico dos grãos dividido por 1 mais o índice de vazios. Com isso, eu adicionei vazios ao meu solo, eu tenho meu solo seco. Se eu quero ter o meu solo natural, eu vou ter que adicionar água. Aí a água eu vou ter que adicionar mesmo, né? Você colocando água, ele vai ter mais peso. Então, eu vou pegar esse peso específico seco e multiplicar por 1 mais água. Então, você vai ter gama D, né, peso específico seco, vezes 1 mais W, ou peso específico dos grãos, vezes 1 mais W, dividido por 1 mais o índice de vazios. Se eu tenho peso específico natural e eu quero ter o específico seco, é só se eu multipliquei para sair do seco para o natural, eu vou dividir para ir do natural para o seco. E a mesma coisa acontece para o peso específico seco, para o peso específico dos grãos. Se eu tenho peso específico seco, se eu dividir pelo índice de vazios, eu vou ter que multiplicar pelo vazios para poder ter peso específico dos grãos. Eu acho essa relação, ele vai cobrir, olha só o que ele cobre. Esse conceito, ele cobriu isso, todas essas relações aqui, essas daqui, tá certo? Essas duas, mas dá para você deduzir várias outras, da umidade e do índice de vazios. Você já matou aí a charada de várias outras coisas. E tem uma outra, que é um mix de fórmula. Se você deduzir a umidade, massa de água sobre massa de sólidos, e aí você pega a massa de água, volume vezes peso específico da água vezes volume da água, e aí você separa o volume da água e o volume de vazios, você consegue ter saturação vezes índice de vazios vezes peso específico da água sobre peso específico dos grãos. Isso daí vai ser igual a saturação. Assim ainda está complicado de você ter. Então, eu pego o peso específico dos grãos sobre o peso específico da água e a gravidade específica. Eu juntei um monte de fórmula. E aí, GWSE, decoreba fácil decorar. GW é igual a SE. Eu amo essa relação. Nisso você cobre todas as outras relações de índices físicos.
Se você tem a gravidade específica e a umidade e a saturação, você vai ter o índice de vazios. Se você tem o índice de vazios e tem os outros parâmetros, você vai ter a saturação. Sempre você vai ter aí três deles. Sempre vai ter alguma forma de deduzir três desses índices. E aí, eu gostaria de fazer uns exercícios com vocês. Eu vou ter que abrir o outro computador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Eu dei mole, devia ter colocado os exercícios para a gente resolver. Só tem exercício no próximo, na próxima aula que a gente vai fazer os exercícios de. Eu posso pegar a próxima aula e chegar direto no exercício dela, vai ser melhor. Plasticidade. Limites de consistência. Né? Na verdade, plasticidade é a capacidade do solo ficar plástico, dele ser moldável sem entrar em ruptura. Isso é um conceito que perpassa não só solos, mas também ele vai para a questão de concreto, de qualquer tipo de material plástico. Daí a gente fala de artes plásticas, né, que é moldar de forma plástica que deforma. E na mecânica dos solos a gente tem os limites de consistência, que são os limites entre esse o conceito de trabalhabilidade do solo, onde ele está no estado líquido, plástico, semissólido e sólido. Isso só tem lógica, na verdade, quando a gente está tratando de solos argilosos, porque o solo argiloso, quando ele tem uma relação muito grande com a água e ele tem uma quantidade muito grande com a água, ele fica naquela situação onde a umidade dele fica muito alta, né? Ultrapassa lá de longe os 100%, e você tem comportamento dele como se fosse um líquido. É possível e acontece isso. Já o estado plástico é esse onde a gente consegue moldar ainda sem começar a fraturar. Quando ele começa a ter a fratura e é aquele ensaio de plasticidade que a gente faz, ele entra para o estado semissólido. E o estado sólido é o caso, por exemplo, das cerâmicas. Então, entre o líquido e o plástico, tem o ensaio de limite de liquidez, que é aquele ensaio que a gente faz do Casagrande. Eu coloquei foto aqui. Ensaio de Casagrande, você vai pegar, vocês provavelmente fizeram isso, vai colocar aqui o solo com uma certa umidade, vai fechar aqui, tem uma marquinha de ranhura, aqui assim, vai passar o cinzel para poder fazer a marquinha, e vai batendo isso e contando a quantidade de golpes até se juntar. Vai fazer isso várias vezes para várias relações de umidade, vai chegar e traçar esse gráfico numa relação quantidade de golpes e umidades. A 25 golpes, vocês vão ter aí o valor da sua umidade de limite de liquidez. O limite de liquidez é essa umidade que, com 25 golpes, se junta aí a espessura mais ou menos de um tubo de caneta, que junta ali o meiozinho, aponta o dedo e tem que apontar o mouse, que vocês veem o mouse. O que diferencia do limite plástico para o limite sólido, é o limite de plasticidade. Coloquei aqui também. Limite de plasticidade você vai pegar uma placa de vidro fosco, ela tem que ser de vidro fosco porque o vidro ele vai absorvendo a água na hora que você vai rolando, e você vai rolando isso até o
o teu solo ficar com diâmetro de 3 milímetros e você começar a observar pequenas fissurações no solo. Entendeu? Começa a aparecer rachaduras. Ele não pode estar quebrando, ele tem que ver pequenas ranhuras aparecendo. Nesse momento, tá certo? Se começa a fissurar muito, ele ultrapassou. Se está fissurando pouco, ele ainda não chegou. Você vai pegar esse ponto onde começou a ter a fissuração e vai medir a umidade dele. Nisso você vai ter o seu limite de plasticidade. Índice de plasticidade, eu não coloquei a fórmula do índice de plasticidade, que vergonha. Índice de plasticidade é limite de plasticidade menos limite de liquidez, tá certo? Eu acho que é isso mesmo. O limite de plasticidade, esse índice de plasticidade indica o quanto que o solo é plástico, se ele é pouco plástico, medianamente plástico, muito plástico. Esses números é bom guardar na cabeça quem vai prestar concurso, porque isso daí vai influenciar, vão ter questões na qual isso daqui é perguntado como se fosse conhecimento de você ter. Além disso, tem o ensaio de consistência. Tem esse ensaio aqui, limite de consistência, que é um ensaio que você vai colocar o solo no potinho e vai levar ele até ele formar um torrão consistente, levar a estufa. Ele vai secando até formar um torrão resistente. É um ensaio muito raro, porque não tem lógica para a nossa mecânica dos solos, mas para outro tipo de uso você consegue ter uma certa lógica para determinar o limite de consistência. Mas para a gente não tem muito a ver com a realidade. Então eu falei com vocês de resolver uns exercícios e eu coloquei umas questõezinhas capciosas nos slides da próxima aula. Esse slide? Não. Esse slide. Vou até colocar, vou abrir o Excel. Eu ia resolver no quadro, mas vou resolver no Excel que fica mais fácil. Legal. Vamos pegar isso daqui para a gente resolver aqui. Tá dando para ver direitinho aqui a figura, né? Dá para ler o texto aqui? Dá sim, professor. Então, o que acontece? Isso é uma questão. Eu acho que eu já vi isso em concurso, alguma coisa assim. É uma dessas questões de lista de mecânica dos solos. Clássico, é uma questão clássica. Que um professor um pouquinho desalmado, como eu, pede para determinar as tensões atuantes nos pontos A, B, C, D e E, A, B, C e D. A gente vai ver ainda o cálculo das tensões atuantes, mas para determinar isso você precisa ter o peso específico natural, porque é a partir dele que a gente determina a massa. Só que ele só dá peso específico dos grãos, peso específico seco, aliás, peso específico seco, peso específico dos grãos, saturação, aqui índice de vazios, peso específico dos grãos, aqui da umidade, peso específico dos grãos. Então, fica difícil, né, a gente determinar. Vamos chamar esse de... Vamos pegar aqui, ó. Melhor aqui, ó. Já aqui. Chamar esse primeiro solo de solo X. Esse segundo solo de solo Y. E esse último solo de solo Z. Z. Solo Z, vamos colocar negrito. Vamos aumentar um pouquinho a fonte. Pá, para ficar bonitinho. Pá. Não gostei de aumentar a fonte, não. Tudo aqui o tamanho da linha. Então,
Determinação do peso específico natural. Vou pegar aqui do... Ó, um aluno meu está falando comigo, Marcos João França. Deixa eu só ver aqui que é um colega de vocês, tá? Ah, depois eu falo com ele, tá pedindo material. Desculpa. Vamos lá. Solo X. O que eu tenho? Eu tenho. Vamos lá. Peso específico. Os grãos. Eu tenho peso específico seco e eu tenho saturação. Em vez de colocar gama, eu vou colocar G, tá? GD. É mais fácil para mim. Aliás, GS. Posso colocar aqui gama mesmo, né? Inserir. Vamos fazer bonitinho. Símbolo. Sempre aparece aqui. Só de sacanagem não está aparecendo. A pessoa é neurótica, ela fica procurando letras gregas para colocar alfa, beta, gama. Cadê sem acento? Eu passei e não vi. Isso que dá até aula com o professor neurótico. Aqui, ó, gama. Peso específico dos grãos. Peso específico seco. Peso específico seco. Aqui a anotação é de inglês, tá certo? Peso específico do grão é gama solid, dos sólidos, dos grãos sólidos. Peso específico seco é gama D de seco, dry. E a saturação, vou colocar aqui alinhado à direita, a gente tem 26,4 quilonewtons por metro cúbico, temos 13,2 quilonewtons por metro cúbico, e temos a saturação 100%. Vamos deixar centralizado. Pá. Pegamos os nossos 3 parâmetros, isso foi dado. Eu preciso do peso específico natural, também carinhosamente chamado de ou gama N ou simplesmente gama, porque natural a gente é sem nada, peladinho. Então, peladinho natural. O que acontece? Eu tenho peso específico seco. Para eu sair do natural, para eu chegar no natural, vamos voltar aqui para os slides. Olha só. Eu quero chegar no natural. Ou eu venho do seco e divido por 1 e multiplico por 1 mais umidade, ou eu venho dos grãos e multiplico por 1 mais umidade e divido por 1 mais índice de vazios. Tá certo? Só que eu não tenho, eu vou precisar, para chegar aqui no peso específico seco, eu já vou até descer aqui, que eu já sei que eu vou precisar da umidade. W igual percentual. Esses são os parâmetros que eu já não tenho. Vou deixar vermelhinho para saber.
Como é que eu vou determinar a umidade? Que é isso que eu vou ter. Eu vou pegar 1 mais a umidade, vou multiplicar pelo peso específico seco, vou ter o resultado. Então, eu já posso até colocar aqui, ó, igual ao peso específico seco, vezes, multiplicando, abre parênteses, 1 mais a umidade, como ali está em porcento, eu vou dividir por 100. Só para ter ali o número inteiro. Então, a fórmula do peso específico natural já está pronta. Eu só preciso determinar a umidade. E aí? Deu ruim, né? Para determinar a umidade, eu vou pegar, ó, G vezes W é igual a S vezes E. Com isso, eu determino a umidade. Por quê? Inserir. Símbolo. Tem setinha aqui. Cadê setas? Tem setas. Setinho básico. Ah, vamos colocar aqui só isso daqui. Tracinho isso. Pá. Vai como texto. Ó, dessa formuleta aqui, eu vou ter que a umidade, W, igual a GS vezes E barra W, barra G. Gravidade específica. E aí eu vou abrindo aqui, ó. Já abro mais uma coisa. Porque minha gravidade específica G é igual ao peso específico do grão, dividido pelo peso específico da água, que a gente já sabe de cor, ou tem que saber, 10 kN por metro cúbico. Então, esse daqui eu vou até colocar uma cor diferente. Esse eu vou deixar verdinho, azulzinho, que é intermediário. Gravidade específica, então, eu já tenho G. Saturação, eu tenho 100%. Já foi dado. Índice de vazios não foi dado. Mas eu sei que do peso específico dos grãos para o peso específico seco, eu vou ter o que? Ó, peso específico dos grãos pelo peso específico do seco. Peso específico seco é igual ao peso específico dos grãos sobre 1 mais E, ou o peso específico dos grãos é igual ao peso específico sobre 1 mais E. Logo, se eu isolar aqui, ó, vou até copiar aqui a fórmula. Ó. Logo, design, fica mais fácil fazer aqui, ó. Logo, opa, seta errada. Logo, um mais E igual, igual, barra, peso específico dos grãos, Ctrl C, Ctrl V, sobre peso específico seco. Olha que beleza. Então, eu vou ter aqui, ó, eu já vou descer aqui com mais um intermediário. Índice de vazios. É igual. Índice de vazios, então, aqui vai ser igual peso específico dos grãos dividido por peso específico seco. Tudo isso aqui, eu coloco não precisava, que ele já não vai fazer, mas tem calculadora que faz
diferente. Tudo isso, se aqui está somando 1, menos 1. Eu vou ter aqui o meu... Opa, faltou um. Menos 1. 1. Então, eu vou ter que o meu índice de vazios é igual a 1. Se eu tenho gravidade específica, índice de vazios e saturação 100%, eu coloco igual a 1. Eu tenho que minha umidade igual, vou colocar aqui entre parênteses a saturação, ó, saturação 100% barra 100. A gente sempre pega o valor, se está em porcento, é o valor dividido por 100. Saturação vezes o índice de vazios dividido pela gravidade específica. Essa é a minha umidade. Como aqui está em porcento, eu vou pegar tudo isso e vou multiplicar por 100. Aí eu vou ter o valor em porcento. Vou reduzir aqui o número de casas decimais. Opa, não é isso. É aqui. Faltou um aqui. E aí a gente tem a umidade, vou deixar a umidade em azulzinho, que é passo intermediário, e o meu resultado final, peso específico natural, igual a 18,2 kN por metro cúbico. Esse no meu solo X. Olha que beleza. Demos muita volta? Demos. Existe algum processo de você fazer isso direto? Até existe. Se você for olhar aqui as fórmulas, a gente consegue ter uma fórmula intermediária que tenha um cálculo que dê o peso específico natural. Aqui, ó. Peso específico, saturação, índice de vazios, tal. Não, essa é a mesma que a gente usou. Até pode existir, até pode se criar. Essa é a grande beleza dos índices físicos, na verdade, que eu quero mostrar para vocês. A gente tem diversas formas de fazer a mesma coisa. Eu particularmente, Henrique Apolinário, uso dessa forma porque eu tenho uma capacidade de memória baixa, eu sou burrinho, eu não consigo memorizar muita coisa. E aí, eu só memorizo duas coisas. Vamos voltar aqui. Essa relação aqui, que é altamente mnemônica, né? Saiu dos grãos para o seco, dividido por um mais índice de vazios, do seco para o natural, colocando água. Eu nem penso colocando um mais índice de vazio, mais água, não. Eu já penso assim, ó, do grão para o seco, eu tiro os vazios, do seco para o natural eu ponho água, ou vice-versa, do natural para o seco eu tiro a água, do seco para os grãos eu tiro os vazios. Eu tiro os vazios. Tirar vazio significa multiplicar. Eu crio esse processo e esse daqui é decoreba total, GWSE. Isso já está na cabeça, já está na ponta da língua. Porque qualquer concurso que tenha, eu uso GWSE, eu uso aquela relação, eu consigo resolver 90%, se duvidar até mais, 95% dos problemas que envolvem índices físicos. Que ele engloba grande parte. O que você tem que saber mais, além disso, são essas relações básicas, índice de vazios é volume de vazios sobre o volume de sólidos e tudo mais. Vamos então para o solo Y, vamos colocar uma cor diferente, vamos fazer a parada colorida. Solo Y, vamos deixar aqui azulzinho. Solo Y. No solo Y, a gente tem uma argila saturada. Vamos colocar aqui, ó, vamos copiar
Tá daqui de cima, que já tem. Copia tudo. Peso específico dos grãos é um pouquinho menor. É 25. Tá, beleza. Aqui ele deu o índice de vazios. Maravilha, ele deu o índice de vazios. Foi igual a 0,8. Vou deixar pretinho porque o que eu tenho aqui também que está dito, mas não está dito? A saturação a 100%. Isso está dado porque a argila é saturada. Se a argila é saturada, para ser saturada, a saturação tem que ser 100%. Então, eu tenho peso específico dos grãos. Do peso específico dos grãos, o que eu tiro? Já vou copiar aqui, ó, direto. Já está até certinho. A gravidade específica, que é o peso específico dos grãos dividido pelo peso específico da água. Sai instantaneamente. Eu tenho peso específico dos grãos, eu tenho a saturação, eu tenho o índice de vazios. Eu tenho também a umidade. Já posso copiar aqui direto a umidade. Porque a umidade é igual. Vamos só colocar aqui nos lugares certos. GW igual a SE, eu prefiro fazer a conta de novo. A umidade é igual à saturação. Saturação 100% barra 100. S vezes o índice de vazios. Índice de vazios dividido pela gravidade específica. Eu vou pegar tudo isso e multiplicar por 100, porque está em percentual, né? Eu tenho 32% de umidade. Logo, se eu já tenho a umidade e tenho a saturação, meu peso específico natural vai ser igual a peso específico seco vezes 1 mais W. E deu 33 quilonewtons por metro cúbico. Que solo pesado! É porque são números. Tá certo tudo isso? Tá, né? Tá. Esse solo aqui é doidão. É um solo matemático, não é um solo real. E aí vamos para o último. Depois disso, vamos deixar verdinho. Solo Z. Solo Z me é dado peso específico dos grãos igual a 26,6. Me é dada a umidade, já é dada a umidade direto. Vamos deixar aqui pretinho básico igual a 11%. E eu não tenho o índice de vazios. E nem preciso, porque eu posso ir direto para o peso específico natural, né? Que é isso que eu estou querendo. Meu peso específico natural é igual. O que eu esqueci de... Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Não, tá certo. Meu peso específico natural. Aqui que está errado. Ó. Sabia que eu tinha esquecido. Foi dos grãos direto para a umidade. Eu tenho que dividir isso por 1 mais o índice de vazios. Olha só, sabia que tinha alguma coisa estranha. Vocês nem para me corrigir, hein? Vocês são horríveis. Fica assim, ó. Primeira avaliação, vocês perderam um pontinho. Vocês não estão atentos à aula. Que coisa horrível.
Quando o professor erra, é sempre a culpa do aluno, que não prestou atenção. Então, vamos lá. Eu tenho o peso específico dos grãos, eu tenho a umidade. Eu não tenho o índice de vazios, eu vou precisar para transformar aquele peso específico dos grãos em peso específico seco. Mas eu tenho, olha só, vou até abrir aqui mais, eu tenho a gravidade específica, que é igual a peso específico dos grãos sobre peso específico da água, 2,66. E aí, com a gravidade específica e a umidade, eu vou fazer uma outra composição dessa forma. Eu vou ter que meu índice de vazios vai ser igual a G vezes W barra E barra S. Minha saturação aqui eu não coloquei, mas já vou colocar. Minha saturação vai ser 100% também, porque a areia média é saturada. Minha gravidade específica 2,66. Meu índice de vazios, vou copiar aqui. Vamos deixar azulzinho para saber que é cálculo intermediário. Meu índice de vazios, então, vai ser igual a gravidade específica vezes, abre parênteses, a umidade barra 100, porque ali está em percentual. Tudo isso dividido pela saturação, abre parênteses, a saturação barra 100, porque também está em percentual. Sempre que está em percentual, você divide por 100. Meu índice de vazios é 2,96. E aí, vamos lá, meu peso específico natural é igual a peso específico dos grãos, vou multiplicar vezes, abre parênteses, 1 mais a umidade em percentual barra 100 vezes o índice de vazio, vezes não, dividido, que eu vou tirar os vazios, né? 1 mais o índice de vazios está adimensional, deixa ele do jeito que está. E aí eu vou ter 22,84 kilonewtons por metro quadrado. Então, solo X, eu tenho 18,2, solo Y eu tenho 18,33 e solo Z eu tenho 22,84. Agora a gente consegue calcular o peso específico, as tensões atuantes no ponto A, já é óbvio, né? É 0 e 0, B, C e D. Bem, pessoal, são 11h40. Vamos, então, dar um intervalinho e depois a gente volta com o próximo módulo, que a gente vai fazer um monte de exercícios. Não vou nem fechar, vou salvar esse Excel aqui. Salvar no computador, procurar, área de trabalho. Exercícios. Das aulas. Vou deixar tudo junto aqui, ó, exercício das aulas. Eu vou disponibilizar esse Excel para vocês, que aí vocês vão depois poder ver, revisar tudo. Vou criando novas abas para cada exercício que a gente for fazer. E assim fica fácil também, vocês depois vão poder ver, quiser reproduzir em casa, fazer diferente. Eu sempre acabo fazendo um Excel diferente para cada vez que eu faço o exercício, porque na hora a gente pensa, a gente muda tudo em cima da hora e cada coisa fica diferente. Mas aqui pelo menos vocês entendem um pouquinho a lógica, tá certo? E aí a gente vai sair agora 11h40, eu acho que a regra é voltar 1h30, não é? Ou é 1 hora? Qual é o horário que é melhor para vocês?
Geralmente o pessoal volta 1h30, mas aí fica sem sério. Tá. Aliás, antes de ficar falando essas coisas, eu vou parar a gravação.